Alguma vez você já se perguntou por que algumas orações parecem receber resposta e outras não? Porque às vezes sentimos que nossas súplicas chegam direto ao coração de Deus, enquanto em outras ocasiões parecem ficar no ar. A chave não está apenas em pedir, mas em como pedimos. A Bíblia nos ensina princípios profundos sobre a oração que transforma, aquela que não apenas obtém respostas, mas que também muda nossa vida de dentro para fora. Deus quer que nos aproximemos dele com fé, com humildade e com um coração alinhado à sua vontade. E quando aprendemos a orar da maneira correta, as portas do céu se abrem completamente. Deixe-me saber nos comentários se você está pronto para um novo nível de fé em sua vida. Escreva com convicção: Senhor, ensina-me a orar com fé e confiança. Vamos juntos nesta caminhada para descobrir como a oração pode mudar tudo. Número 1, Marcos 11:24. Creia que já o tem e será seu. Alguma vez você parou para pensar no que realmente significa acreditar que já recebeu o que pediu em oração? Não é apenas um ato de esperança, é uma declaração ousada de fé. Jesus nos deixou uma promessa poderosa em Marcos 11. Creia que já o tem e será seu. Mas como viver essa verdade? Como orar com essa convicção inabalável? Imagine que você está plantando uma semente na terra. Você não vê o fruto imediatamente, mas confia que debaixo da superfície algo está acontecendo. Da mesma forma, quando oramos com fé, estamos semeando nossos pedidos no terreno fértil do poder de Deus. É nesse momento que a fé se ativa, não quando vemos o resultado, mas quando acreditamos que já está feito. É uma mudança radical de perspectiva, um convite a viver não a partir do que vemos, mas do que cremos. Essa certeza transforma nossa atitude. Quando confiamos que Deus já está agindo, deixamos de lado a preocupação e a ansiedade. É como se pudéssemos visualizar a resposta de Deus antes mesmo que ela se manifeste, e isso muda tudo. Nossas palavras, nossas decisões e até nossas emoções passam a se alinhar com essa fé. Já não oramos pedindo com desespero, mas agradecendo com confiança, porque sabemos que Deus ouve, responde e cumpre suas promessas. Mas sejamos honestos. Quantas vezes a dúvida nos roubou essa segurança? Duvidar é como tentar correr com um pé amarrado. Nos faz tropeçar, nos enche de inquietação e muitas vezes nos leva a desistir antes do tempo. Porém, há maneiras de vencê-la. Uma delas é lembrar quem é Deus. Pense nas vezes em que Ele respondeu às suas orações no passado. Acaso não foi sempre fiel? Ao meditar em seu caráter e em sua palavra, a fé começa a ser renovada. Os testemunhos de sua fidelidade são como combustível para o nosso espírito. Além disso, há algo poderoso em declarar com a sua voz aquilo em que você crê. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, dizer em voz alta: Deus está comigo, Ele proverá, Ele fará justiça, tem um impacto profundo. É como uma proclamação de vitória que fortalece a fé e afugenta a dúvida. Número 2, Mateus 21:22. Crendo você receberá. Alguma vez você já se perguntou por que algumas orações parecem receber resposta enquanto outras parecem ficar no ar? Jesus nos dá uma chave poderosa em Mateus 21. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui não se trata apenas de pedir, mas de crer com todo o coração. A fé é a chave que abre a porta para as bênçãos de Deus. Não basta pronunciar palavras bonitas. É necessário confiar de verdade que Ele tem o poder e a disposição de nos conceder o que pedimos. A fé na oração é como a ponte que conecta nossas necessidades à provisão divina. Quando Jesus diz, tudo o que pedirdes, Ele nos convida a confiar em grande, pois não há limites para Deus. Os limites estão em nossa mente.
Muitas vezes oramos com dúvidas, com medo, como se estivéssemos tentando a sorte, em vez de nos aproximarmos com a certeza de que Deus nos ouve e nos ama. Por isso, a fé é o alicerce de uma oração eficaz. Sem ela, nossas palavras ficam vazias, sem força. Mas quando cremos de verdade, declaramos que confiamos na fidelidade de Deus e em seu poder para fazer o impossível. A oração sincera nasce do mais profundo do coração. Não se trata de repetir frases bonitas ou fórmulas decoradas, mas de falar com Deus com honestidade. Ele valoriza mais a autenticidade do que a eloquência. Quando apresentamos nossas necessidades com humildade, reconhecemos nossa dependência dele, e isso nos aproxima ainda mais de sua vontade. Às vezes pensamos que nossos pedidos devem ser perfeitos ou elaborados, mas Deus só quer que sejamos genuínos. Se precisamos de direção, paz ou provisão, Ele nos ouve quando nos aproximamos com um coração sincero e aberto. Deus não coloca limites na oração, mas muitas vezes nós mesmos colocamos. Acreditamos que certas coisas são grandes demais ou pequenas demais para levar diante dele, mas a palavra é clara. Tudo o que pedirdes. Isso significa que nada escapa ao seu alcance. Muitas vezes são nossas próprias dúvidas que nos impedem de receber. A incredulidade nos paralisa, nos faz pensar que Deus não agirá em nossas vidas. Mas quando quebramos essas barreiras e oramos sem restrições, começamos a ver a grandeza de Deus se manifestar de maneiras que jamais imaginamos. A fé não é apenas um sentimento, é uma ação. Crer não significa apenas esperar sentado, mas se mover em direção ao que estamos pedindo. A oração é o início, mas nossas ações devem estar em sintonia com o que cremos. Por exemplo, se oramos por uma oportunidade de trabalho, devemos buscar ativamente, enviar currículos, nos preparar, confiando que Deus abrirá a porta certa. Afinal, como diz Tiago 2, a fé sem obras é morta. Assim, enquanto oramos, também agimos, demonstrando com atitudes que realmente cremos que Deus responderá. E é que a oração com fé tem um poder transformador. Ela não apenas muda nossas circunstâncias, mas também muda nosso coração. Enche-nos de esperança, nos dá uma nova perspectiva e nos permite enfrentar a vida com uma atitude de vitória. Quando oramos com fé, o medo se dissipa, a ansiedade se acalma e a confiança em Deus cresce. A oração não é apenas pedir coisas, é um ato de rendição, de confiança total no caráter amoroso de Deus. Hoje é o momento perfeito para examinarmos como estamos orando. Fazemos isso com fé genuína ou com dúvidas? Um bom exercício é escrever nossos pedidos e declará-los com convicção, como se já tivéssemos recebido a resposta. Agradecer a Deus antecipadamente é uma demonstração de confiança total em sua fidelidade. Não se trata de manipular a Deus, mas de nos alinhar à sua vontade e viver com a certeza de que Ele tem o controle. Deus nos lembra que a fé é a chave. Não coloquemos limites em seu poder. Peçamos com fé, confiando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Ore com convicção, mova-se em fé e espere ver a mão de Deus agindo em sua vida, porque quando você ora crendo, você receberá. Número 3. João 14, 13 e 14. O poder do nome que garante resposta. Você já percebeu o poder que existe no nome de Jesus na oração? Não é apenas uma frase que repetimos por costume ao final de nossas preces, mas sim a chave que abre as portas do céu. O próprio Jesus nos disse em João 14, "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Você entende a grandeza dessa promessa? Ele está nos dizendo que, quando oramos em seu nome, é Ele mesmo quem se encarrega de agir. Não há dúvidas nem condições ocultas. É uma garantia direta da parte do Filho de Deus.
Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé e de reconhecimento de sua autoridade. Quando dizemos em nome de Jesus, estamos declarando que acreditamos em seu poder, que confiamos em sua obra redentora e que entendemos que somente através dele temos acesso ao Pai. Seu nome representa vitória, redenção e autoridade suprema sobre tudo o que existe. Filipenses 2 nos lembra que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, quando mencionamos o seu nome em nossas orações, estamos invocando o poder mais alto que existe no universo. O poder do nome de Jesus não se trata apenas de nossas necessidades, mas de glorificar o Pai. Cada vez que Deus responde a uma oração feita em nome de Jesus, sua glória se manifesta em nossa vida. Por isso, é essencial que nossas petições estejam alinhadas à sua vontade. Não se trata apenas de pedir coisas materiais ou respostas imediatas, mas de apresentar nossas necessidades com um coração que busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quando nossas orações refletem o amor, a compaixão e a justiça de Jesus, é então que vemos verdadeiramente o seu poder em ação. Aqui surge a pergunta: estamos pedindo com a motivação correta? Muitas vezes oramos apenas por desejos pessoais, sem considerar se estão em sintonia com o propósito de Deus para a nossa vida. Orar em nome de Jesus é reconhecer que Ele tem o controle e que sua vontade é perfeita. É confiar que, ainda que não vejamos a resposta imediatamente, Ele já está agindo. Nossa fé deve estar em sua pessoa, não apenas no resultado que esperamos. E quando oramos dessa maneira, algo poderoso acontece. Não apenas recebemos respostas, mas nossa relação com Deus se fortalece. Percebemos que não estamos sozinhos, que temos um intercessor fiel que leva nossas petições ao Pai. Mais ainda, quando experimentamos sua resposta, nossa fé cresce e nos tornamos testemunho vivo para outros. Cada oração respondida é uma história que proclama a bondade e a fidelidade de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de intermediários nem de fórmulas complicadas. Só precisamos nos aproximar com humildade e confiança, sabendo que o seu nome tem poder. Por isso, quando você orar, faça-o com a certeza de que Jesus está ouvindo e que sua promessa continua válida. Ele disse: "Eu o farei." E isso deveria encher nosso coração de segurança. Hoje quero convidar você a refletir sobre como está orando. Você pede em nome de Jesus com a convicção do seu poder? Suas petições refletem o caráter e a vontade dele? Se não, este é um bom momento para alinhar seu coração ao dele. Tire um tempo para escrever suas petições e apresentá-las a Deus com humildade e confiança. Lembre-se, quando você ora em nome de Jesus, está declarando sua autoridade sobre cada situação. Jesus nos deixou um caminho claro: orar em seu nome, com fé, com intenções puras e com o desejo sincero de glorificar o Pai. E quando fazemos isso, podemos ter plena certeza de que Ele responderá. Não duvide. Aproxime-se de Deus com a confiança de que o nome de Jesus é poderoso, que Ele está agindo e que nada é impossível para aquele que crê. Número 4. 1 de João 5, 14 e 15. Orando na frequência da sua vontade. Às vezes oramos com tanta urgência que queremos respostas imediatas. Mas você já parou para pensar se o que está pedindo está realmente alinhado com a vontade de Deus? A Bíblia nos dá uma chave poderosa em 1 de João 5, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui está o segredo. A chave da oração eficaz não está em pedir mais forte ou com mais insistência, mas em sintonizar nossas petições com o coração de Deus. Quando oramos de acordo com a sua vontade, temos a segurança de que Ele nos escuta e, mais importante ainda, de que responderá no momento perfeito.
Orar em harmonia com o plano de Deus nos leva a um nível mais profundo de confiança. Não se trata apenas de apresentar uma lista de desejos, mas de entender que Ele tem um propósito maior em cada aspecto de nossa vida. Muitas vezes nos custa aceitar que Sua vontade não coincide com nossos desejos imediatos. Mas, quando aprendemos a alinhar nosso coração com o dele, descobrimos que seus planos são muito melhores do que poderíamos imaginar. E aqui está o maravilhoso. Quando pedimos segundo a sua vontade, nossa fé se fortalece, porque sabemos que estamos no caminho certo. A oração deixa de ser apenas um ato de pedir coisas e se transforma em um relacionamento íntimo com Deus. Em vez de tentarmos convencê-lo de nossos planos, aprendemos a perguntar: Senhor, o que é melhor para mim segundo a tua vontade? A oração é um diálogo, não um monólogo. E é nesse diálogo que o Espírito Santo nos revela a direção que devemos seguir. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável. Ela se revela quando o buscamos com um coração sincero e disposto a ouvir. Já sentiu aquela paz inexplicável depois de orar? Essa é uma das provas mais claras de que você está pedindo conforme a sua vontade. A Bíblia diz em Colossenses 3 que a paz de Deus deve ser o árbitro em nosso coração. Não importa o quão incerta seja a situação ou o tamanho dos desafios. Se há paz em seu coração, é sinal de que Deus está guiando seus passos. Mas atenção, a paz de Deus não significa ausência de problemas. Ela é a certeza de que, mesmo no meio da tempestade, existe uma tranquilidade profunda que nos lembra: Deus tem o controle. E aqui está algo importante. Não devemos confundir a vontade de Deus com aquilo que nos parece mais fácil ou conveniente. Às vezes, Ele nos conduz por caminhos que não entendemos, mas que são necessários para nosso crescimento. O fácil nem sempre é o correto, e o correto nem sempre é fácil. A verdadeira paz vem quando sabemos que estamos caminhando na direção que Deus traçou para nós, mesmo que envolva esforço ou sacrifício. Quando oramos alinhados à vontade de Deus, nossa vida muda. Deixamos de nos preocupar com quando chegará a resposta, porque confiamos em seu tempo perfeito. Deixamos de insistir no que achamos que precisamos, porque entendemos que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E, sobretudo, passamos a viver com confiança absoluta de que Deus não apenas nos ouve, mas já está agindo a nosso favor. Por isso, hoje te convido a refletir. Você está orando com confiança na vontade de Deus ou apenas pedindo o que deseja sem considerar o seu propósito? Se realmente deseja ver respostas poderosas, comece pedindo que Deus te ajude a compreender a sua vontade para a sua vida. Reveja suas petições atuais. Estão alinhadas com a sua palavra? Você está ouvindo o que Ele quer para você ou apenas falando? Deus quer que você tenha essa confiança plena. Ele deseja te guiar, responder e mostrar seu amor em cada oração. Não se trata de insistir até que se faça a sua vontade, mas de descansar na certeza de que a vontade dele é perfeita. Quando oramos assim, com humildade e confiança, experimentamos a verdadeira paz, aquela que só Ele pode dar. Número 5. Jeremias 33:3. Clame com paixão e você verá o inimaginável. Às vezes, nos sentimos presos em situações em que não vemos saída, em que parece que todas as portas estão completamente fechadas. Mas deixe-me te dizer algo. Deus nos deu uma chave poderosa para esses momentos, e ela está em Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus nos convida a clamar, não apenas a pedir de forma superficial, mas a elevar um clamor profundo, sincero, que brota da alma com a certeza de que Ele ouve e responde. Clamar a Deus é muito mais do que pronunciar palavras. É um grito do coração, um reconhecimento de que precisamos urgentemente de sua intervenção.
Não é simplesmente repetir frases de memória, mas chegar diante de Deus com humildade, deixando de lado o orgulho e reconhecendo que só Ele tem a solução. Deus honra aquele que clama com um coração rendido, que reconhece sua fragilidade e sua total dependência dele. E o mais incrível é que ele não apenas promete responder, mas garante que revelará coisas grandes, coisas que vão além da nossa compreensão. Quando clamamos, entramos em uma dimensão espiritual onde Deus começa a nos mostrar seu plano de maneiras que nunca imaginamos. Muitas vezes, estamos tão focados em buscar soluções rápidas que não percebemos que Ele deseja nos ensinar algo muito mais profundo. Ele quer abrir nossos olhos para novas oportunidades, para caminhos que nem sabíamos que existiam. Clamar com paixão é se abrir para essa revelação divina, para essa direção que vem diretamente do céu e transforma a nossa maneira de enxergar a vida. Não é fácil esperar pela resposta, nós sabemos. Muitas vezes oramos e sentimos que nada muda, que tudo continua igual. Mas aqui está a chave. O clamor exige perseverança. Deus nem sempre responde no instante, mas cada oração sincera constrói algo dentro de nós. Perseverar no clamor nos ensina a confiar, a deixar em suas mãos o que não podemos controlar e a seguir em frente com fé, sabendo que Ele está agindo mesmo quando não vemos. E enquanto clamamos, algo acontece dentro de nós. Deus começa a trabalhar nas profundezas do nosso ser, purificando nossas intenções, moldando nosso caráter e nos ensinando a depender completamente dele. Não se trata apenas de receber respostas, mas de sermos transformados no processo. Nos tornamos mais humildes, mais fortes, mais conscientes de que sem Ele nada podemos fazer. E é nesse processo que encontramos a verdadeira paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Deus não permanece em silêncio quando um coração sincero clama. Ele ouve cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. Sua promessa é clara: clama a mim e eu te responderei. Ele não diz talvez ou quando tiver tempo. Ele promete responder. E não apenas isso. Ele mostrará coisas grandes, coisas que vão muito além do que pedimos ou imaginamos. Ele tem planos para a sua vida que você nem consegue conceber neste momento. Mas tudo começa com um clamor sincero. Por isso, hoje é um bom dia para elevar sua voz a Deus. Apresente a Ele seus medos, suas dúvidas, seus anseios mais profundos. Não tenha medo de clamar com todo o seu ser, porque Ele está esperando ouvir a sua voz. Dedique um momento para buscá-lo de verdade, para entregar tudo em suas mãos e confiar que Ele tem a resposta perfeita para cada situação que você enfrenta. E enquanto clama, mantenha-se em expectativa, porque Deus está prestes a te revelar coisas que você nunca imaginou. Esse é o desafio. Não se contente com orações superficiais. Ouse clamar com paixão, com fé, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Ele não apenas responderá, mas te levará a novos níveis de fé, mostrará caminhos que você nunca pensou percorrer e te fará testemunha do seu poder em sua vida. Você não está sozinho. Deus está esperando o seu clamor para agir de maneiras extraordinárias. Número 6, Mateus 18:19. Há poder quando nos unimos em oração. A oração é poderosa, mas quando oramos em unidade, o poder se multiplica de uma maneira extraordinária. Jesus nos deixou uma promessa incrível em Mateus 18. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você percebe o que isso significa? Não estamos sozinhos em nossas lutas, nem em nossas petições. Deus nos deu o presente da comunidade, de nos unirmos com outros em oração e vermos como sua mão se move de formas surpreendentes. Quando 2 ou mais pessoas oram com o mesmo propósito, algo sobrenatural acontece. Há uma força espiritual que se manifesta quando nossos corações se alinham em fé e propósito.
Orar juntos não é apenas repetir palavras, é unir a nossa fé, é apoiar-nos mutuamente e crer com convicção que Deus está agindo. A unidade na oração libera milagres, porque demonstra nossa confiança na fidelidade de Deus e em seu desejo de nos abençoar quando nos aproximamos dele em comunhão. O acordo na oração reflete o coração de Deus. Ele é um Deus de unidade, de comunhão e de amor. Quando nos unimos em oração, refletimos a sua natureza. Não é por acaso que Jesus prometeu que, quando dois ou mais concordam, o Pai responde. Deus nos criou para viver em comunidade, para nos apoiarmos e crescermos juntos na fé. Quando oramos em unidade, mostramos que confiamos não apenas em seu poder, mas também em seu plano perfeito para nossas vidas. Nos momentos difíceis, a oração em conjunto nos fortalece. Quando enfrentamos provas, doenças ou incertezas, ter alguém ao nosso lado orando por nós nos lembra de que não estamos sozinhos. Isso nos ajuda a renovar as forças, a permanecer firmes e a enxergar a situação a partir de uma perspectiva de fé. A oração com outros nos dá um senso de pertencimento, de apoio e nos impulsiona a seguir em frente com esperança. Deus nos chamou para ser um corpo, o seu corpo. Em 1 Coríntios 12, lemos que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Assim também é na oração. Quando nos unimos para interceder uns pelos outros, fortalecemos os laços de amor e solidariedade. Não importa a situação que você esteja enfrentando, sempre haverá alguém disposto a orar com você e por você. E quando oramos juntos, nossas cargas se tornam mais leves, porque estamos compartilhando o peso com nossos irmãos em Cristo. Orar em unidade também nos ajuda a confirmar a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, as dúvidas podem nos invadir. Mas quando oramos com alguém, o Espírito Santo confirma sua direção. Há uma segurança especial quando duas pessoas estão na mesma sintonia, clamando por uma mesma necessidade. Isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a esperar com paciência a resposta de Deus. A oração em conjunto também nos ensina humildade. Nem sempre é fácil compartilhar nossas lutas ou pedir ajuda, mas quando fazemos isso, mostramos nossa confiança em que Deus age através de outros. Expor nossas cargas e permitir que outros intercedam por nós nos ajuda a crescer em amor e em dependência dele. Nos lembra de que não precisamos carregar sozinhos nossas dificuldades, mas podemos dividi-las e receber apoio. Se Jesus disse que tudo o que pedirmos em unidade nos será concedido, por que não aproveitar essa promessa hoje? Eu te encorajo a buscar alguém com quem orar. Pode ser um amigo, um familiar ou até um grupo de oração em sua igreja. Estabeleçam um tempo para orar juntos por uma necessidade específica e esperem com fé a resposta de Deus. Há algo poderoso em saber que não estamos sozinhos, que há alguém mais crendo conosco pelo mesmo milagre. Número 7, Salmo 37:4. Quando você se deleita nele, seu coração se alinha ao céu. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma lista interminável de pedidos, esperando respostas imediatas, sem perceber que o mais importante não é o que pedimos, mas em quem nos deleitamos. O Salmo nos dá uma chave fundamental para receber de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Perceba a ordem. Primeiro, Deus nos convida a nos deleitarmos nele e depois promete nos conceder o que o nosso coração deseja. Quando fazemos de Deus o nosso maior deleite, algo incrível acontece. Nossos desejos começam a se alinhar com a sua vontade e então recebemos com plenitude e alegria. Deleitar-se em Deus não significa apenas estar contente com o que Ele nos dá, mas encontrar um gozo profundo em sua presença. É ver a Deus como nossa maior satisfação, nosso maior tesouro. Não se trata de buscá-lo apenas quando precisamos de algo, mas de desfrutar da sua companhia todos os dias. E quando esse deleite é genuíno,
nossos pensamentos, nossas decisões e até nossas petições começam a refletir o coração dele. Já não oramos por coisas superficiais ou egoístas, mas nossos anseios passam a se alinhar com o seu propósito divino. Deus não é indiferente às nossas necessidades, mas o que Ele realmente busca é que nosso coração esteja no lugar certo. Quando o colocamos como prioridade, nossas preocupações se desfazem e encontramos descanso em seu amor. Muitas vezes procuramos paz em coisas externas, em conquistas, em relacionamentos, em bens materiais. Mas a verdadeira satisfação está somente em Deus. E quando isso acontece, nossas orações mudam de Senhor, me dá isso, para Senhor, como posso te honrar com a minha vida? É aí que Ele nos concede os desejos do nosso coração, porque já não são apenas nossos, são os dele. Cultivar uma relação íntima com Deus vai além de cumprir uma rotina religiosa. Não é apenas orar, ler a Bíblia ou ir à igreja por obrigação. Deleitar-se no Senhor é desfrutar dos momentos de comunhão com Ele, sentir seu amor em cada área da vida e permitir que Ele transforme nosso interior. Isso não acontece da noite para o dia, mas pouco a pouco, à medida que passamos mais tempo com Ele, começamos a ver como nossos desejos se alinham com os seus. É importante nos perguntarmos: estamos buscando a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar, ou porque realmente queremos conhecê-lo mais? A verdadeira transformação acontece quando deixamos de vê-lo como um simples provedor e começamos a enxergá-lo como nosso Pai, nosso amigo, nosso refúgio. Quando chegamos a esse ponto, encontramos paz em cada circunstância. Nossas orações se tornam mais poderosas porque já não pedimos com ansiedade, mas com confiança em seu amor. O gozo em Deus é uma chave que abre portas. Um coração que se deleita nele se torna receptivo à sua direção. A dúvida e o medo desaparecem quando entendemos que Ele tem o controle e que seus planos são sempre melhores. E o mais maravilhoso é que, quando confiamos plenamente, nossas petições fluem naturalmente, sem precisar insistir repetidamente, porque sabemos que Ele nos ouve e agirá em seu tempo perfeito. Quando você se deleita em Deus, as preocupações deixam de governar sua vida. A ansiedade se transforma em paz e a incerteza em segurança. Isso não significa que tudo será fácil, mas que você terá a certeza de que cada passo está sob sua direção. Essa confiança transforma sua maneira de viver, de orar e de esperar. Deus te convida a desfrutar da sua presença, a encontrar nele tudo o que você precisa antes mesmo de pedir. Hoje é um bom dia para começar a se deleitar no Senhor. Tire um tempo para agradecê-lo pelo que Ele é, não apenas pelo que fez. Adore seu nome, reflita sobre seu amor e sua fidelidade e permita que sua presença encha seu coração de alegria. Porque quando você realmente encontra o seu deleite nele, as portas do céu se abrem e Ele começa a conceder os desejos do seu coração, que já não serão simples vontades humanas, mas reflexos da sua perfeita vontade. Número 8. Tiago, 5 e 6. Peça com fé e você receberá sabedoria do alto. Todos nós enfrentamos decisões difíceis na vida. Às vezes não sabemos o que fazer, que caminho tomar ou como responder às situações que surgem diante de nós. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos dá uma promessa poderosa em Tiago 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, sem duvidar em nada. Aqui não há condições complicadas, apenas um requisito claro: pedir com fé. Deus está disposto a nos dar a sabedoria que precisamos sem limitações, sem fazer perguntas, simplesmente porque Ele nos ama e deseja nos guiar em cada passo. Deus é a fonte inesgotável da verdadeira sabedoria. Seu conhecimento é perfeito, seu entendimento é infinito e Ele está mais que disposto a compartilhá-lo conosco.
Às vezes pensamos que nossas preocupações são pequenas demais para Deus, mas a verdade é que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Não existe pergunta simples demais, nem situação complexa demais para Ele. O mais incrível dessa promessa é que Deus dá abundantemente, sem escassez, sem restrições. Isso significa que não importa quantas vezes nos aproximemos dele, ele sempre terá uma resposta pronta para nos dar. Mas aqui está a chave: a fé. Tiago nos adverte que não podemos duvidar ao pedir sabedoria. A dúvida é como uma nuvem que obscurece nossa visão, nos impede de enxergar o plano de Deus com clareza. A fé, em contrapartida, é a luz que dissipa a incerteza e nos permite confiar que Ele nos guiará pelo melhor caminho. Confiar em sua direção significa abrir mão das nossas próprias ideias e aceitar que seus planos são mais altos que os nossos. Pedir sabedoria também exige humildade. Reconhecer que precisamos da orientação de Deus é admitir que não sabemos tudo e que, sem Ele, corremos o risco de tomar decisões erradas. Muitas vezes nosso orgulho nos impede de buscar ajuda, mas Deus nos convida a nos aproximarmos dele com um coração sincero e disposto a ouvir. Quando pedimos sabedoria com humildade, abrimos a porta para que sua vontade se revele em nossa vida de maneiras surpreendentes. Imagine isto: você tem uma reunião importante, uma decisão que pode mudar sua vida ou até um problema familiar complicado. E se, em vez de agir impulsivamente, você tirasse um momento para orar e pedir clareza a Deus? Ele promete que dará a direção correta. E o melhor é que sua sabedoria não apenas mostra o caminho, mas também traz paz ao coração durante o processo. A sabedoria de Deus transforma nossa maneira de ver as coisas. Ela nos permite olhar para as situações da perspectiva dele, dando-nos uma visão que vai além do terreno. Em vez de agir baseados em emoções momentâneas ou na pressão ao nosso redor, a sabedoria divina nos guia a tomar decisões firmes, prudentes e cheias de propósito. Seja em questões familiares, profissionais ou espirituais, a sabedoria de Deus sempre nos levará por caminhos de justiça e verdade. Buscar essa sabedoria no dia a dia nos poupa de muitos erros e nos conduz a escolhas que honram o seu nome. Quantas vezes tomamos decisões apressadas apenas para perceber depois que erramos? Deus deseja evitar que isso aconteça, mas para isso precisamos buscá-lo antes de agir. A Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, reconhecer sua autoridade e sua direção em cada aspecto da vida. Deus nunca reprova quando pedimos a sua ajuda. Não importa quantas vezes já falhamos ou nos enganamos, o desejo dele é nos guiar, mostrar o melhor caminho e nos ensinar a viver com passos firmes e escolhas sábias. Quando pedimos com fé, saímos da oração com confiança, segurança e a certeza de que não estamos sozinhos. Número 9. Filipenses 4:6. Oração e gratidão. O escudo contra a ansiedade. A vida está cheia de situações que facilmente podem nos levar à ansiedade. Problemas financeiros, preocupações familiares, desafios no trabalho. Tudo parece se acumular em nossa mente e coração. Mas Deus, em seu amor e sabedoria, nos deixa uma instrução clara em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, em toda oração e súplica com ações de graças. Aqui ele nos diz algo poderoso. Em vez de nos preocuparmos, devemos orar. E não qualquer tipo de oração, mas uma oração acompanhada de gratidão, porque é aí que encontramos a verdadeira paz. A ansiedade nos prende em um ciclo exaustivo. Pensamos no que pode acontecer, no que ainda não conquistamos, nas dificuldades futuras. Mas Deus nos convida a romper esse ciclo com a oração. Ele nos chama a levar tudo diante da sua presença, a entregar nossas cargas em suas mãos.
Quando transformamos nossa preocupação em um clamor confiante, deixamos de focar no problema e passamos a focar na solução que só Deus pode dar. É uma troca divina. Entregamos nossas cargas e recebemos a sua paz. Orar com gratidão muda completamente a nossa perspectiva. Agradecer a Deus mesmo antes de ver a resposta é um ato de fé. É dizer: Senhor, confio em Ti, mesmo que ainda não veja o resultado. A gratidão nos ajuda a lembrar de tudo o que Deus já fez em nossa vida e enche nosso coração de confiança para o futuro. Muitas vezes, focamos tanto no que falta que esquecemos quantas vezes Deus já foi fiel. Um coração agradecido se fortalece porque reconhece que Ele esteve presente em cada etapa e continuará estando. Ter uma atitude de gratidão na oração não significa ignorar nossas lutas, mas sim reconhecer que Deus está no controle. A gratidão abre nossos olhos para enxergar as bênçãos que já temos e as que ainda virão. Quando agradecemos a Deus, nosso coração se enche de esperança, e a esperança nos permite viver sem medo. É uma mudança de foco. Deixamos de nos preocupar com o que não temos e começamos a confiar que Deus proverá no seu tempo perfeito. Uma maneira prática de viver esse princípio é manter um diário de oração e gratidão, escrever nossas petições e, ao mesmo tempo, anotar as razões pelas quais somos gratos. Ao revisá-lo, podemos ver como Deus respondeu de formas que talvez não esperássemos, mas que sempre foram para o nosso bem. A gratidão constante nos mantém firmes na fé e nos lembra que Deus nunca nos abandona. A paz de Deus é o resultado natural de uma vida de oração e gratidão. Quando deixamos nossas preocupações aos seus pés, Ele nos enche com uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma paz que permanece até no meio da tempestade. Um coração agradecido é um coração em paz, e essa paz não nos abençoa apenas, mas também se torna testemunho para outros. Quando vivemos confiantes em Deus, aqueles ao nosso redor podem ver a sua obra em nossa vida e são inspirados a buscar essa mesma confiança. Deus não quer apenas que levemos a Ele nossas preocupações, mas também que o façamos com gratidão. Quando apresentamos nossas necessidades com um coração agradecido, estamos declarando: Senhor, sei que estás agindo, sei que tens o controle e te agradeço por isso. Essa atitude fortalece nossa fé e nos prepara para receber a resposta que Ele já tem preparada para nós. Deus nos deu uma ferramenta poderosa para enfrentar a ansiedade: a oração com gratidão. Não importa o tamanho do problema, a paz de Deus sempre será maior. Entregue tudo a Ele. Confie, agradeça e descanse em sua promessa. Ele é fiel para ouvir, responder e nos sustentar em todo momento. Número 10, Lucas 11:9. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Às vezes oramos uma vez e já esperamos ver resultados imediatos. Mas a realidade é que Deus nos chama a uma oração constante e persistente. O próprio Jesus nos disse em Lucas 11: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso não é apenas um convite, é uma promessa firme. Deus nos anima a não desistir, a permanecer firmes na fé e a continuar avançando mesmo quando a resposta parece demorar. Pedir, buscar e bater são três ações que refletem nossa disposição de confiar plenamente em Deus, de sermos ativos em nossa fé e de não desistirmos facilmente. Pedir é reconhecer nossa total dependência de Deus. É ir diante dele com humildade, apresentando nossas necessidades e confiando em sua provisão. Pedir não é fraqueza, é confiança. É dizer: Senhor, só Tu podes suprir essa necessidade. Mas pedir não é suficiente se não estivermos dispostos a buscar. Buscar implica esforço, dar passos na direção certa, estar atentos às oportunidades que Deus coloca em nosso caminho.
Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos agir em fé, explorar novas opções e permitir que Ele nos guie enquanto avançamos. Bater é a ação mais persistente. É tocar a porta uma e outra vez, com a segurança de que, no tempo perfeito, ela se abrirá. Não se trata de tentar apenas uma vez, mas de insistir com fé, de manter-se firme na oração, mesmo quando parece que nada acontece. Muitas vezes, Deus usa os momentos de espera para trabalhar em nosso caráter, fortalecer nossa confiança nele e nos preparar para a resposta que virá. A chave é não desistir antes da hora. A perseverança é essencial na vida de fé. Deus nem sempre responde no momento que esperamos, mas seu tempo é perfeito. A espera nos ensina a confiar, a depender dele e a desenvolver paciência. Às vezes ele não responde de imediato, porque está moldando nosso coração, removendo o que nos impede de receber a bênção ou preparando algo muito melhor do que imaginamos. A espera nunca é em vão, porque enquanto oramos, Deus já está agindo nos bastidores. Um dos maiores erros que cometemos é desistir cedo demais. Deixamos de orar porque não vemos resultados imediatos. Mas Jesus nos ensina que a oração eficaz é persistente, que não se cansa, que permanece constante. Cada oração é como uma semente lançada em terra fértil. Ela precisa de tempo e cuidado, mas, em seu devido momento, dará fruto. A oração persistente não só muda as circunstâncias, mas também nos transforma. E ela sempre deve caminhar junto com a ação. Não podemos pedir um trabalho e ficar em casa esperando. Precisamos buscar, enviar currículos, nos preparar. Não podemos pedir saúde e descuidar do corpo. A fé verdadeira anda de mãos dadas com obras. Buscar é dar passos em direção à promessa de Deus. Bater é não desistir até que a porta se abra. Cada vez que pedimos, buscamos e batemos, damos um passo a mais em direção à resposta de Deus. E nesse processo, nossa fé se fortalece, nosso relacionamento com Ele se aprofunda e aprendemos a confiar em sua fidelidade de um modo novo. A oração persistente não apenas nos aproxima da resposta, mas nos aproxima do coração de Deus. Hoje é um bom dia para se perguntar: há algo pelo qual você deixou de orar? Você abandonou alguma petição porque pensou que Deus não responderia? É hora de retomar essa oração, de buscar com determinação e continuar batendo a porta. Deus não esqueceu suas petições. Ele ouve, Ele responde e Ele abre portas no tempo certo. Confie na promessa de Jesus. Se você pedir, receberá. Se buscar, encontrará. Se bater, a porta se abrirá. Não desista. Continue avançando, porque Deus sempre responde a um coração que persevera em fé. Número 11. Salmo 145, 18. Invoque com sinceridade e descubra um Deus perto de você. Às vezes sentimos que Deus está distante, que nossas orações não chegam até Ele ou que simplesmente não nos escuta. Mas a verdade é que Deus está muito mais perto do que imaginamos. O Salmo nos diz claramente: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele não está distante nem indiferente. Está atento, esperando que nos aproximemos com um coração sincero, sem aparências, sem formalismos, apenas com a verdade do que somos e do que carregamos dentro. Orar com sinceridade significa abrir completamente o coração a Deus. Não se trata de orações elaboradas ou repetitivas, mas de falar com Ele como falaríamos com o nosso melhor amigo. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com medo, vergonha ou tentando aparentar que está tudo bem, quando na realidade Ele já conhece cada pensamento, cada carga e cada temor que carregamos. Invocá-lo de verdade é reconhecer nossa profunda necessidade dele e dizer: Senhor, aqui estou exatamente como sou, com tudo de bom e de ruim. Eu preciso de Ti. Deus anseia que o busquemos dessa forma. Ele não deseja uma relação superficial, mas um vínculo real, no qual possamos sentir seu amor e direção em cada aspecto de nossa vida.
Quando deixamos de lado orações mecânicas e começamos a falar com Deus com autenticidade, algo muda dentro de nós. Passamos a experimentar uma proximidade que antes não conhecíamos. Percebemos que Deus nunca esteve longe, mas que muitas vezes fomos nós que levantamos barreiras com nossas dúvidas e temores. Às vezes, pensamos que não somos dignos de nos aproximar dele, que nossos erros, fracassos ou falhas nos separam do seu amor. Mas Deus não espera a perfeição. Ele espera sinceridade. Não há nada que possamos esconder dele e ainda assim ele nos ama. Quando chegamos diante dele com humildade, reconhecendo nossas fraquezas, ele não nos rejeita. Ao contrário, nos recebe com graça e nos ajuda a restaurar as áreas quebradas da nossa vida. Derrubar essas barreiras emocionais é essencial para experimentar sua presença. A culpa, o medo e a insegurança nos afastam, mas quando decidimos nos apresentar a Deus como realmente somos, sua luz começa a curar nossas feridas. A oração sincera tem poder restaurador. Ela nos permite ser vulneráveis diante de Deus e encontrar nele o refúgio de que tanto precisamos. Quando falamos com Ele sobre nossos medos, preocupações e até nossos sonhos, Ele se aproxima com seu amor e sua paz. Quando oramos com um coração sincero, não apenas recebemos respostas, mas sentimos a presença de Deus de maneira palpável. Sua paz nos envolve, seu consolo nos fortalece, sua direção nos guia. É como se sua presença enchesse cada canto do nosso ser. No meio da incerteza, a proximidade de Deus se torna nossa maior segurança. Orar com autenticidade transforma a oração em um refúgio seguro, onde podemos ser nós mesmos, sem medo de sermos julgados. A mensagem hoje é clara. Aproxime-se de Deus sem medo, sem desculpas, sem máscaras. Fale com Ele com toda a honestidade do seu coração. Diga o que sente, o que pensa, o que deseja. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas de um coração disposto. Deus está mais perto do que você imagina. Ele só espera que você o invoque com verdade. Comece hoje. Reserve alguns minutos para falar com Ele de forma sincera. Abra o coração e permita que Ele se aproxime de você como nunca antes. Você descobrirá que, em sua presença, há plenitude, descanso e direção. Não importa quantas vezes você tenha falhado, Ele continua esperando de braços abertos, pronto para ouvir e transformar sua vida. Quando você clama com sinceridade, Deus responde com proximidade. Isso não é uma promessa vazia, é uma realidade que você pode experimentar todos os dias. Ele está aí, sempre, esperando por esse encontro íntimo com você. Invoque-o de verdade e verá como sua presença se torna real em sua vida como nunca antes. Número 12. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Essa verdade nos revela algo fundamental. A maneira como vivemos influencia diretamente em nossa relação com Deus. Não se trata de perfeição, mas de uma atitude de humildade e obediência que nos aproxima da sua presença. Deus não se afasta porque deseja nos castigar, mas porque, quando escolhemos caminhos de desobediência, somos nós que nos afastamos voluntariamente dele. A injustiça, o pecado e a rebeldia levantam barreiras na nossa comunhão com o Senhor. Não podemos viver de costas para a sua vontade e, ao mesmo tempo, esperar que nossas orações tenham o mesmo impacto que as de alguém que busca viver em retidão. Mas aqui está o maravilhoso. Deus sempre está disposto a se aproximar quando nos voltamos a Ele com um coração sincero. A distância não é permanente. É uma condição que pode mudar no momento em que decidimos nos render à sua graça. Ser justo diante de Deus não significa ser perfeito ou nunca falhar. Todos nós erramos, todos temos momentos de fraqueza. A diferença está na atitude do coração.
Um coração justo é aquele que reconhece seus erros, se arrepende e busca a Deus com sinceridade. A justiça que o Senhor deseja de nós é a disposição de viver segundo os seus princípios, tratar os outros com amor, ser honestos, caminhar em integridade e, sobretudo, depender da sua graça todos os dias. A oração de uma pessoa justa tem um poder extraordinário. Não porque ela seja perfeita, mas porque vive em uma relação de confiança com Deus. Quando buscamos agradar ao Senhor, nossas orações passam a refletir a sua vontade. Já não pedimos a partir do egoísmo ou da pressa, mas confiando que seu plano é perfeito. E Deus promete ouvir aqueles que o buscam de verdade, com um coração rendido e obediente. A proximidade com Deus não acontece da noite para o dia. É fruto de uma vida de comunhão com Ele. Orar é essencial, mas nossas atitudes diárias também são. Não podemos separar nossa vida espiritual da vida cotidiana. Se queremos que Deus ouça nossas orações, precisamos garantir que nossa vida demonstre um desejo genuíno de honrá-lo em tudo o que fazemos. Mas aqui está a boa notícia. Se você se sente longe de Deus, sempre há um caminho de volta. O arrependimento é a chave que abre a porta da restauração. Não importa quão distante você esteve, quantas vezes caiu ou quanto tempo permaneceu afastado, Deus sempre está disposto a receber você. Um coração que se humilha diante dele jamais é rejeitado. A fé em Cristo nos restaura, nos aproxima e nos dá acesso direto à presença de Deus. A proximidade com Ele não apenas transforma a nossa vida espiritual, mas também todas as áreas do nosso viver. Quando caminhamos em comunhão com o Senhor, passamos a ver sua mão na família, no trabalho, nas decisões. As respostas chegam no tempo oportuno, porque nossa relação com Ele é constante e sincera. Deus ouve, responde e age a favor daqueles que escolhem viver sob a sua direção. Hoje é um bom dia para examinar o seu coração. Há algo que tem te afastado de Deus? Sente que suas orações não são ouvidas? A solução não é complicada. Volte a Ele com humildade. Peça que o Senhor te ajude a andar em seus caminhos, que mostre as áreas em que você precisa corrigir o rumo e que restaure sua comunhão com Ele. A proximidade com Deus está disponível a todos. Só requer um coração disposto. Número 13. Hebreus 11:6. Sem fé não há maneira de agradar a Deus. A fé é o fundamento da nossa relação com Deus. Não é um complemento opcional, mas o elemento indispensável que nos permite nos aproximar dele e experimentar seu poder. Hebreus 11 nos deixa isso muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não existe outra forma de nos relacionarmos com o Senhor senão pela fé. Não basta reconhecer sua existência. Precisamos crer de todo o coração que Ele é real, que nos ouve e que está disposto a agir em nossa vida de maneiras surpreendentes. Quando oramos sem fé, nossas palavras ficam no ar, sem convicção, sem poder. Mas quando oramos crendo que Deus é capaz, tudo muda. A fé nos dá a certeza de que Deus não apenas está presente, mas que também age. É a chave que abre as portas do impossível, que derruba obstáculos e nos permite ver a mão do Senhor em cada área da nossa vida. E aqui está onde muitas vezes falhamos. Queremos ver primeiro e crer depois. Quando a fé nos ensina, creia primeiro, e você verá a glória de Deus. Crer que Deus é galardoador é um passo fundamental. Não se trata apenas de pedir, mas de confiar que Ele quer e pode nos abençoar. Sua natureza é generosa, seu amor é inesgotável, e seu desejo é nos dar o melhor. Mas muitas vezes, nossa falta de fé nos impede de receber aquilo que Ele já preparou para nós. A dúvida nos trava, nos paralisa e nos afasta da bênção.
Por isso é tão importante nos aproximarmos de Deus com um coração confiante, com a certeza de que Ele sempre responde àqueles que o buscam com sinceridade. A fé não diz respeito apenas a receber coisas materiais, mas a experimentar um relacionamento profundo com Deus. Quando confiamos nele, vivemos com paz, esperança e a segurança de que Ele está no controle, mesmo nos momentos difíceis. A fé nos dá acesso à provisão de Deus, mas também nos concede a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, sua vontade sempre será perfeita. Não é uma fé passiva, mas ativa, uma fé que nos impulsiona a agir, a buscar oportunidades e a confiar que Deus abrirá as portas corretas no tempo certo. Há momentos em que nossa fé é provada, situações sem saída, problemas que parecem impossíveis de resolver, sonhos que parecem distantes demais. Mas é justamente nesses momentos que a fé mostra seu verdadeiro poder. A Bíblia está repleta de exemplos. Moisés diante do Mar Vermelho, Davi diante de Golias, Daniel no covil dos leões. Todos tinham algo em comum. Creram, agiram, e Deus se manifestou de maneira extraordinária. Deus sempre honra a fé genuína. Não é uma crença superficial ou passageira, mas uma fé constante, que permanece firme apesar das circunstâncias. Uma fé que não se guia pelo que vê, mas pelo que Deus prometeu. E o mais lindo é que essa fé agrada ao Senhor. Quando confiamos nele, estamos dizendo: Senhor, sei que tu tens o controle, que teu amor nunca falha e que teus planos são melhores que os meus. E isso enche o coração do nosso Pai Celestial. Hoje é o dia de avaliar nossa fé. Estamos orando com convicção ou apenas por rotina? Estamos confiando nas promessas de Deus ou deixando o medo vencer a batalha? A fé é como um músculo. Se fortalece com o uso. Quanto mais a exercemos, mais forte ela se torna. Comece hoje. Apresente a Deus aquelas áreas em que você duvidou, em que perdeu a esperança e decida crer novamente. Ele é fiel para recompensar os que o buscam com sinceridade. Deus nos chama a viver pela fé, a caminhar confiando em sua palavra e a esperar com segurança em sua fidelidade. A fé nos permite ver o invisível, crer no impossível e receber o que só Ele pode dar. Sem fé, ficamos estagnados. Com fé, avançamos para o cumprimento das suas promessas. Hoje, ouse dar esse passo de fé. Creia, busque, confie e verá como Deus, no seu tempo perfeito, abre portas, cura feridas e cumpre o seu propósito em sua vida.